Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 60. É isso mesmo, chegamos ao podcast número 60. Eu sou Rafael Arinelli e o espaço ganhou um novo significado para mim. Aqui é o Henrique Risato e no espaço ninguém pode ouvir você gritar. Aqui é o Daniel Cury e no espaço não existe nenhum som ao nosso redor. Ah, meu Deus, olha só, hein? O cara fazendo link com 2 filmes agora de uma vez só. Incrível! Então, muita gente já escutou o podcast, né? Viu o tema, já sabe sobre o que a gente vai falar, mas de qualquer jeito a gente anuncia, porque vai que você esteja aí numa inércia, tá viajando, não prestou atenção no que você clicou e tal, e entrou aqui. Então a gente vai falar sobre quem, Henrique? Alien, o 8º passageiro. Não, vamos falar sobre o novo filme do Cuarón, que saiu aí algumas semanas atrás. A gente demorou um pouco para gravar, para falar sobre o filme, justamente porque a gente precisava que todo mundo visse o filme, que todo mundo tivesse sua opinião sobre o filme, para daí a gente gravar, para trazer com mais profundidade o que cada um achou sobre o filme. Então, hoje, no podcast Cinemação número 60, a gente vai falar sobre Gravidade, novo filme do Cuarón. Vamos então começar o podcast número 60. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Muito bem, hoje aqui no podcast a gente tá com um formato um pouco diferente, né? Como a gente ainda tá engatinhando na arte de fazer podcast, a gente vai tentar alguns formatos diferentes. Dessa vez nós vamos tentar durante 2 podcasts seguidos aí. Vamos tentar fazer uma coisa um pouco mais rápida para ver se o pessoal curte. A gente reuniu todo mundo para falar sobre o Gravidade. Mas antes da gente começar sobre o tema principal, a gente tem sempre que lembrar as pessoas quais são as redes sociais que elas nos encontram. E dessa vez, como o Dani faltou no último, né, que foi o 59, inclusive a gente conversou com o Bruno sobre a profissão cineasta, então o Dani pode refrescar a nossa mente dizendo quais são as redes sociais que as pessoas nos encontram, Dani. Na rede social do Mark Zuckerberg, mais famosa como Facebook, você entra no facebook.com/cinemação, sempre cinema, C-A-O, sem tio, sem cedilha, etc. Na rede social do Jack Dorsey, você é twitter.com/cinemação. Quem quiser mandar um e-mail, a gente tem o contato@cinemação.com. E quem quiser na rede social, que eu não sei quem criou, mas que o Zuckerberg comprou, entra no instagram.com/cinemação ou no seu celular, @cinemação, procura lá e curte a gente, curte os nossos posts e mande comentários, dê suas observações, fala o que você pensa, os seus medos, os seus desejos mais íntimos, se você quiser, e assim vai. E certamente em breve você terá seu comentário lido aqui no Cinemação. É só você entrar em contato com a gente e não esqueça nunca de entrar no cinemação.com, o site, porque tem gente que às vezes escuta o podcast e não sabe que existe o site, né? E o site sempre tem notícia fresca, sempre tem lá um monte de novidade. Os autores, lá tem várias pessoas escrevendo para o Cinemação, são textos diferentes, com vários pontos de vista. Vale a pena entrar no cinemação.com e acessar e ver o que está rolando lá de bom.
Chegou aos cinemas no dia 11 de outubro de 2013 o filme Gravidade, do Alfonso Cuarón. A gente comentou sobre esse filme. Se quem entra lá no cinemação.com viu que a gente colocou de tudo sobre esse filme. A gente falou sobre os atores, a gente falou sobre trilha sonora, a gente mostrou trailer em HD, mostrou tudo que era possível mostrar sobre esse filme, a gente mostrou. E aí a gente escreveu também a crítica, né, sobre esse filme. Só que é óbvio, a gente depois de assistir, a gente falou, cara, esse filme ele é tão inovador, assim, ele tem tanta coisa bacana para mostrar que merece um podcast sobre ele. Então, Henriquinho, queria que você desse aí pra gente uma sinopse. O que é esse filme Gravidade? O Gravidade, ele conta a história da doutora Ryan Stone, que é interpretada pela Sandra Bullock, e ela vai numa missão espacial para instalar um novo software no telescópio Hubble, se eu não me engano. Aí junto com ela tem um outro astronauta, que eu não lembro o nome, ele tinha um sotaque indiano. Eu até pensei que era o Raj do The Big Bang Theory. E o astronauta Matt Kowalski, que é interpretado pelo George Clooney. Ocorre que os russos, eles queriam destruir um satélite deles lá no espaço e mandaram um míssil. E por conta do explodir o satélite e os destroços, eles estavam na gravidade da Terra, então eles começaram a dar a volta em torno do nosso planeta. Nisso, os estilhaços acertaram onde estavam os astronautas e a Sandra Bullock, ela acaba ficando à deriva no espaço. E o filme se trata sobre isso, sobre o efeito da gravidade, e é um terror no espaço. E o filme mostra muito bem também como a personagem da Sandra Bullock é um pouco inexperiente, né? Ela não sabe tantas coisas, ela teve um treinamento talvez com algumas falhas, né? Pelo que eles falam lá no espaço, pelo que eles conversam. E é muito interessante porque acaba sendo justamente essa luta pela sobrevivência, né? Essa questão do o que eu preciso fazer para lutar pela vida, o que me move, o que me faz querer viver, né? Ele questiona muito isso, ele fala muito desse assunto, isso é muito interessante. E eu acho que então a sinopse fica enriquecida quando a gente começa a entender esse contexto, né? Que o Cuarón, que o roteiro traz de mostrar essa sobrevivência e de mostrar até uma das formas mais interessantes é que ele não se preocupa em fazer flashback ou qualquer outra coisa. Muitos diretores, eu acho que eles não hesitariam em num filme desse tipo fazer um flashback. Eu quero mostrar como é a vida dessa pessoa na Terra, eu quero mostrar o que ela sofreu ou não antes de viver essa história especificamente. E o Cuarón, ele não faz isso. O filme é inteiro, praticamente, é 99% passado no espaço mesmo, assim, passado no vácuo, né, onde não tem oxigênio, onde o som não se propaga, onde não pega fogo, não existe explosão. Quer dizer, o Cuarón, ele não deve ter assistido Star Wars, né? Mas enfim, e é muito interessante isso. Então, mesmo nas cenas de destruição, não tem o barulho, é só trilha sonora, né? Tanto é que numa da segunda cena que vem os destroços, você só vê porque a câmera treme com o impacto e você vê aquele monte de destroço destruindo tudo. Eu acho que é uma outra lá estação orbital que tava, pra não dar muito spoiler no filme. Mas realmente, até nisso, nesse detalhe, o Cuarón, ele se preocupou. E é muito interessante até a forma como ele mostra o silêncio. Em alguns momentos não tem trilha sonora e às vezes ele faz aquele famoso, nem sei como é que chama, né, na verdade, que o som vai subindo, e de repente faz zoom e fecha e fica um silêncio. Que é pra gente sentir esse silêncio. Pra gente falar, nossa, não dá pra ouvir nada. É tipo um absoluto silêncio. É uma coisa totalmente tranquila até demais. É até amedrontador o quanto isso é silencioso e o quanto você não ouve absolutamente nada. Isso é muito legal. Eu acho que o filme ele tem uma característica que é assim... Vocês lembram de Náufrago, né? Com Tom Hanks. O filme é um náufrago, só que imagina a ilha, imagina o Tom Hanks lá. Aí imagina agora que essa ilha sumiu. E de repente ficou um branco total. Ou um preto total. E o Tom Hanks tá lá. É isso o filme. Quer dizer, é um filme de sobrevivência que mostra uma pessoa lutando pela sua vida, só que sem recurso nenhum. Ela não tem nem aquela coisa que a gente vê tão batida, né? De a pessoa usar a natureza de uma maneira
que ela consiga sobreviver, né? Então, no espaço, o filme eu achei interessante porque o filme já começa com uma frase dizendo que, devido à temperatura, devido a todas as circunstâncias que o espaço te proporciona, a vida é impossível lá. E ele justifica essa frase durante as 2 horas de filme. Outro ponto que eu acho interessante observar, começando dos personagens até toda a narrativa, para mim é um filme que ele grita exageros, tipo de um ponto ao outro. Por exemplo, os personagens, você tem 2 personagens centrais, o George Clooney e a Sandra Bullock, né? O personagem da Sandra Bullock é um personagem inexperiente que tá indo pro espaço pela primeira vez e tal, e tá ali, sabe, sendo iniciada em todo aquele processo. O do George Clooney é o completo oposto. Ele é um cara já veterano, já tá pensando na aposentadoria, já tá lá um tempão e tal. E você tem isso com a sequência de várias outras coisas. Por exemplo, a trilha sonora, como o Dani falou. Você tem um grave, assim, um agudo e de repente o silêncio, tipo de um ponto ao outro, assim. E o Cuarón trabalha esses opostos no filme inteiro, com quase todas as cenas que você tem ali, ele sempre tá mostrando esses opostos, assim. E isso pra mim, cara, foi de explodir a cabeça, assim. Então, uma das coisas que o filme ele tem de esplendoroso, assim, são as imagens, né? Praticamente não tem corte, tem longos planos sequências. E muitas vezes, assim, até, tipo, eu fui com a Dani, que é a Dani Cosmoveg, que é colunista, minha namorada, e ela falou, nossa, muitas vezes eu me senti assistindo 2001, uma Odisseia no espaço, porque tem as cenas no espaço mesmo, elas lembram muito, assim, com certeza. Tipo, o Afonso Cuarón, ele mesmo falou que o Gravidade é o maior filme de espaço que existe, mas a gente pega muito o 2001, uma Odisseia no espaço, como referência. E outra coisa muito interessante do espaço que o Cuarón faz, ele brinca com a câmera de uma forma que você não consegue brincar fora do espaço. Por quê? Porque no mundo a gente tem a gravidade, tudo tem um eixo, tudo tem a câmera, ela precisa ser pensada, né? Ela precisa, enfim, caminhar numa determinada situação. Você não pode filmar uma cena de ponta cabeça sem nenhum propósito, né? E no espaço, no ambiente que foi criado por gravidade, ele podia fazer isso. Porque não existe eixo nenhum no espaço, não existe chão, não existe pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. É uma coisa só. Então ele, de repente a câmera tá mostrando, aí de repente o planeta Terra parece que tá pra baixo. Você fala assim, nossa, ele tá embaixo. Não, o planeta Terra não tá embaixo, não tá em lugar nenhum. Não tá nem embaixo nem em cima, ele tá flutuando no espaço. Ele brinca com isso, ele tira a câmera do eixo, ele faz a câmera girar em volta das coisas. Porque ele pode guiar o nosso olhar para onde ele quiser, literalmente, porque não tem nenhum tipo de eixo. E que transições, né, que o filme tem, assim. Cara, aquela cena que a Sandra Bullock ela é praticamente arremessada para o espaço, né, devido a todo o impacto. E aí você trabalha com vários elementos ali, assim, que você tem de linguagem. Tipo, ela se afastando, você consegue ver ela se perdendo naquela imensidão, assim, do espaço. Aí depois você chega ali perto, você vê ela só girando. Aí ele faz um movimento ali de transição da câmera de terceira pessoa para primeira pessoa. Você entra dentro da personagem ali, você escuta a respiração dela, você vê os movimentos da mão e não tem o que fazer, é desesperador, assim. Explore's been hit. Explore, do you read? Explore, over, explore. Astronaut is off structure. Dr. Stone is off structure. Dr. Stone detached. You must detach. Don't detach that arm's gonna carry you too far. Listen to my voice. You need to focus. I'm losing visual of you. In a few seconds I won't be able to track you. You need to detach. I can't see you anymore. Do it now. Let's run. O filme, ele tem essa característica que eu acho que é a mais forte, que é justamente isso. Eu sempre, toda vez que eu escrevo crítica sobre filme, quando eu vou assistir um filme, eu sempre falo muito assim de conexão, a gente se conectar com o personagem, né? E eu acho que o filme da Gravidade, ele tem isso, ele te conecta com o personagem, você tem uma ligação emocional com o personagem.
não só por você literalmente entrar na pele dele ali, como você entender a história dela, você entender o porquê que ela chega a desistir daquilo ali, né? Todo o discurso, inclusive, que a doutora Ryan dá ali, né, de que a filha dela morreu, ela não tem quem chore o enterro dela e tal, tipo... tudo bem, ela tá abandonada no espaço, mas ao mesmo tempo ela também tá abandonada na Terra, né? Tipo, é uma situação que, sei lá, qualquer pessoa na situação dela poderia muito bem chegar a entender e falar, não, eu vou desistir aqui, porque eu não tenho o que fazer e se foda, porque eu vou voltar pra lá e lá é uma bosta do mesmo jeito, entendeu? Então essa conexão com o personagem eu acho muito fantástica, assim. E, cara, o que eu gostei muito foi dos detalhes. Esses planos sequência que o Henrique tava falando, eu achei fantástico. Tem várias cenas, o negócio estourando e, sabe, e ela passando pela nave que tá tão perto e tão longe ao mesmo tempo, né? Cara, explodiu minha cabeça com esse filme. Eu tava lembrando, assim, que tudo lá no espaço são os mínimos detalhes, né? Aí ela tinha que segurar lá na haste pra entrar lá na câmera a vácuo, né? Pra entrar na estação espacial, na nave. Meu, era assim, ela ia quicando. Você, segura nessa porra logo, caramba. Tipo, parece que ela nunca ia conseguir, assim. E também, até o 3D do filme é muito bem usado, que teve acho que na última cena, assim, que tem a segunda ou terceira nuvem de destroços, umas 3 vezes deu uns pulos, assim, na cadeira, ainda... tipo, desviando, assim. Então foi muito legal o filme. Tem muito ponto muito interessante, né? No questão do 3D, ele usa até o simples fato da profundidade. O filme foi filmado em 3D, né? Ele não é convertido. Então, o que acontece? Você sente que você está imerso mesmo no universo. Nenhum filme em 2D daria essa sensação que nem o Gravidade faz quando você está com óculos 3D mesmo, né? Então ele dá aquela sensação de imerso, porque dá profundidade, mostra o vazio do espaço com mais intensidade. Outra coisa interessante é a forma como ele mostra a motivação da personagem da Ryan, né, que é a Sandra Bullock. Porque antes até dela decidir continuar vivendo, dela mostrar uma força de vontade quase que sobre-humana por viver, por sair daquela situação, ela fala que ela dirige, né, na Terra. Ela, tipo, o que você faz nessa hora? Eu tô dirigindo. E é meio que isso, ela dirige a esmo, ela tá dirigindo. Então é até uma forma de você pensar na vida, né? Dependendo da situação, dependendo da vida da pessoa, a pessoa não tem um porquê viver, ou a vida de alguma forma tirou um objetivo final, um motivo para viver mesmo. E a pessoa, o que a gente faz? Segue dirigindo, segue vivendo, segue carregando e vai seguindo. Então, independente do sentido que ela encontra para sobreviver, do que faz ela simplesmente sobreviver e lutar por essa sobrevivência, ela continua simplesmente. Então a gente já sabe que é quase que um instinto humano mesmo. A gente quer viver. E até voltando no 2001, Odisseia do Espaço, não tem como não comparar ou não fazer algum tipo de paralelo. O 2001 mostra o princípio da humanidade, os primeiros hominídeos, vamos dizer assim, no começo do filme, que também mostram o ser humano como um instinto, como instintivo, puramente instintivo. Então, independente da emoção e da razão que a gente usa, por que eu vou viver, como qual o sentido da vida, etc., a gente tem um instinto natural de simplesmente continuar dirigindo, ou seja, continuar vivendo, né? E quanto a filmes no espaço, assim, vocês acharam que um filme que se passa no espaço é o melhor de todos? Cara, eu acho que é completamente diferente a proposta. Não dá pra gente comparar, assim, com o 2001 dá pra gente fazer paralelos interessantes. Mas, por exemplo, com Star Wars, eu brinquei com o filme, mas obviamente que é completamente diferente, né? A proposta é outra, enfim... É um outro espaço, na verdade, porque numa galáxia muito distante, às vezes é numa galáxia onde o som se propaga e as coisas explodem, então beleza. Mas assim, eu acho que é difícil comparar com essas ficções científicas do tipo, realmente é Star Wars, Star Trek, etc. Mas entre os de missão, Apollo 13, Armagedon, etc. Que eu ia falar, o Apollo 13 com o Tom Hanks. Cara, eu não vou lembrar de detalhe do Apollo 13, porque faz tempo que eu assisti, mas eu acho que eu prefiro Gravidade, viu? Pela proposta, pela forma como que o Cuarón
lida com tudo, né? Eu tenho essa opinião que não é possível comparar, até porque são colocados em situações diferentes, assim, em cenários diferentes. Eu acho que o Gravidade, ele ganha muito por ser um negócio muito inédito, assim. O que o Cuarón fez foi pegar uma... Até no último podcast, a gente até comentou aqui com o Bruno e tal, que você assistiu Os Suspeitos e assistiu Gravidade. Ele falou, porra, eu tava sentindo falta de um bom filme esse ano, e aí eu assisti esses dois, eu gostei e tal. E daí ele fez um comentário, ele falou assim, o Gravidade não tem um roteiro que eu gostei tanto e tal. E realmente, se você for parar pra pensar no roteiro em si, ele é um roteiro clichê, né? Ele é um roteiro que ele tem toda uma narrativa mais clichê e tal, quer dizer, você tem a mocinha, você tem lá toda a interferência dela e tal, é uma coisa um pouco mais quadrada, mas eu acho que o filme ele se destaca justamente por esse olhar artístico, né? O Bruno até brincou, falou que é o Aventuras de Pi melhorado, né, assim. E é mais ou menos por aí, assim, tipo, não deixa de ter um brilhantismo, principalmente na parte de fotografia e na parte de efeitos visuais, assim. Isso foi brilhante como o Cuarón montou. Do ponto de vista do roteiro, eu não gostei de duas coisas. Não é que eu não gostei, eu também não saberia pensar em outra situação pra propor, sei lá. Mas eu achei estranho, assim. Primeiro que eles perdem contato com Houston e, Houston some. Explodiram uma bomba atômica em Houston. Pá! Ninguém mais, fala nada, assim. Então isso é meio... Eu imagino que a tecnologia que tem hoje é impossível isso acontecer. Não, mas ela conseguiu falar com o chinês maluco do cachorro. Então, o chinês que trabalha no espaço não sabe, que trabalha com tecnologia aeronáutica, sei lá, não sabe inglês, é uma coisa meio básica. Mas enfim, tem esse outro ponto, né? Então, o chinês, o contato com o chinês, e a perda do contato, que eu acho que, tecnologicamente falando, imagino que não seria possível isso. Mas eu acho que também é uma licença que o filme precisa lançar mão pra conseguir fazer a coisa acontecer com a intensidade que tem, porque se tivesse alguém falando com ela o tempo inteiro, isso não seria tão problemático, não teria o drama que teve, né? Beautiful, don't you think? What? The sunrise. Terrific. Eu acho que esse filme, ele ganhou, assim, uma estrelinha. Vamos dizer assim, se o Oscar fosse pra dar o prêmio pra uma obra, assim, bem feita e tal, né, sem levar o lado político, eu diria que o Gravidade é um filme que ganhou um status, assim, por tudo que ele envolve. Mas, por exemplo, eu não colocaria o Gravidade em roteiro original, por exemplo, sabe? Porque eu acho que ele não é original, né? Em roteiro. E acaba tendo essa solução até pobre pra isso, né? Agora, no sentido, assim, de efeitos especiais, eu acho que ele pode... ele vai concorrer e eu acho que ele leva uma grande vantagem esse ano, assim, porque, por isso, assim, eu achei muito, muito inovador o modo, né, como o Cuarón fez. Não diria nem dos efeitos do tipo, os fragmentos batendo e tal, não isso, mas todas essas transições, os planos sequência, eu achei isso fantástico. E o trabalho da Sandra Bullock, né, cara? Que assim, fisicamente parece que eu nunca a vi tão bonita. Essa hora que ela entra na nave, que ela tá assim, em posição até fetal e girando pela falta da gravidade, assim, é muito, tipo, ela tá muito bonita. E a interpretação dela, ela tá magra, sabe? Ela tá assim, não tá assim uma modelo, ela tá uma humana, uma pessoa que sofreu pra caramba na vida. Bom, eu acho que é complicado a gente fazer previsões pro Oscar, porque ainda tem muito filme pra chegar, né? Os grandes filmes que vão ter chances no Oscar, a gente vai ver depois, daqui pra frente. Mas eu acho que o Gravidade com certeza vai figurar. Ele já é um desses filmes que estão... Talvez o Rush, dos que estrearam mais recentemente, que já estão tendo um olharzinho aí pro Oscar, né? E essa questão que você falou, Henrique, da posição fetal, eu achei uma das cenas mais lindas do filme. Porque é justamente o momento em que ela renasce, né? Naquele momento que ela se recupera do ar lá, que ela não tinha oxigênio eu ia falar armadura, mas enfim, na roupa dela. E aí ela recupera e ela
tá lá né, absorvendo aquele oxigênio que ela consegue e retornando. Então esse retorno à vida é uma cena linda, assim, né? Ela, posição fetal, tem até um fiozinho atrás que faz até vezes de cordão umbilical, que é tipo que liga ela a esse oxigênio que ela tá respirando e que mostra justamente ela voltando à vida e tal, né? E voltando a lutar por pra vencer disso. E outra coisa muito interessante, só pra finalizar, eu achei muito legal a marca do Cuarón se manter. Ele faz momentos, takes longos, muito longos, em vários momentos do filme. Se aproveitando até do fato de, no espaço, poder mover uma câmera desse jeito, né? Totalmente livre. Mas eu acho muito interessante isso, porque é uma característica do Cuarón. Até o Rafa comentou em um plano detalhe de alguns podcasts atrás, não vou lembrar qual, sobre o Filhos da Esperança, que é o último filme do Cuarón. Ele fez uns curta-metragens entre o Filhos da Esperança e o Gravidade, mas o Filhos da Esperança foi o último longa dele. E tem muito plano muito longo, muito plano sequência no Filhos da Esperança, em vários momentos. E antes disso, o Cuarón dirigiu o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que para um filme hollywoodiano, jovem, infanto-juvenil, etc., tem planos muito longos também para esse filme. E ele tem alguns momentos em que ele passeia, né, a câmera por Hogwarts, etc. Então você tem essa marca dele se mantendo, essa questão autoral muito forte no Cuarón. Então, para finalizar nosso papo aqui sobre Gravidade, eu já coloquei minha nota lá no Cinemação, né, porque fui eu que escrevi a crítica. Eu dei 5 claquetes, né, pro filme. Eu continuo mantendo essa nota, porque para mim, mesmo ali essa parte de roteiro que eu falei aqui, é um problema ínfimo, assim, para tudo que o filme representa, para tudo que o filme passa. Eu queria saber aqui dos colegas cinemaçãozísticos, qual é a nota de vocês pro Gravidade? Vou dar 4 claquetes. Na verdade, é exatamente pelo que você falou. Pra mim, o que pegou foi o roteiro. Até a gente tava conversando aqui em off, e eu imaginei o que o filme seria o contrário do que ele foi, né? Que ia ter mais essa questão de flashbacks e, por exemplo, ela pensando no desastre que teve na vida na Terra e que fosse mostrado. E achei que ela ia ficar perdidona, assim, vagando, literalmente, e não que a história fosse da forma que ela foi. Então, pra mim, pra não babar muito ovo, eu vou dar 4 claquetes, mas o filme é fenomenal. Eu acho que a direção e todas as qualidades compensam o roteiro, que talvez não seja tão falho, mas só mal explicado em alguns momentos, ou confuso em alguns momentos, mas eu também mantenho as 5 claquetes, ou 5 estrelas, ou nota 10, o que for. Não, e o detalhe nesse off que a gente tava falando, o Henrique... E aí, Henrique, como que você acha que tinha que ser o filme? Eu achei que ela ia ficar vagando no espaço o filme inteiro, e daí ela ia ficar tendo flashbacks e tal. Daí eu falei, tá, daí o flashback ia acabar e ia voltar pra ela. E ela ia estar fazendo o quê? Ela ia estar flutuando no espaço. E, nossa, que bom o seu roteiro. Até ela morrer, horas. Mas eu cheguei a pensar nisso também. Eu achei que o filme fosse um pouco parecido com aquele Mar Aberto, que é as pessoas, tipo, no mar... E elas ficam no mar o filme inteiro. Podia ser, mas a pegada é outra. De qualquer forma, né? Checando os detalhes, conferindo cada frame, de olho no que importa pra você. Plano detalhe. Agora, no Cinemação. Plano detalhe da semana. Mais uma vez aqui para dar aquela dica para as pessoas curtirem bem a sua semana. E aí, Henrique, qual que é o seu plano detalhe para essa semana em especial? No meu plano detalhe, eu vou falar um pouco dos quadrinhos do Mark Millar. Quem não conhece o Mark Millar, ele é o criador do Kick-Ass, que tá aí para sair o Kick-Ass 2, acho que mês que vem nos cinemas, né? Comecinho de novembro. E o que acontece? O Mark Millar, além do Kick-Ass, ele tem várias outras HQs, como por exemplo o Super Crocs, o Jupiter's Legacy, o Superior, e ele quer criar o Millarverse.
como existe o Marvelverse e o DC Universe, ele tá com os planos de juntar todas as HQs dele, que cada uma se passa num mundo diferente, e dizer, não, todas essas histórias, elas se cruzam, assim, elas se passam no mesmo mundo. Então, fica a dica, procurem na internet ou em banca, vira e mexe aparece as HQs. O Kick-Ass, que a gente tem até o filme, o Superior, Nemesis, The Secret Service, e tem uma nova HQ dele que chama MPH, que conta a história de alguns jovens que encontram uma fórmula que dá super velocidade por um curto período de tempo. Assim, histórias de super-herói, mas bem diferente da pegada Capitão América, Hulk e Batman, Superman que a gente tá acostumado. Bom, o meu plano de detalhe, eu acho que eu até quando eu comecei esse podcast, eu dei uma dica do que seria, né? Eu tive a oportunidade de assistir o filme O Som ao Redor, que é um filme brasileiro que tá sendo colocado para ser indicado ao Oscar. Ele não vai ganhar. Tipo, se o Som ao Redor ganhar o Oscar de filme estrangeiro, eu vou beber Coca-Cola com suco de maracujá. Tipo, é promessa isso, porque ele não vai ganhar. Não tem nada a ver com Oscar, é outra coisa, outra pegada, apesar de o filme ser fenomenal. E o filme é tão fenomenal que ele faz um paradoxo com o Gravidade, porque ele mostra exatamente o contrário. Ele mostra um ambiente onde não existe silêncio, é som o tempo inteiro, por isso que ele se chama O Som ao Redor. Ele tem muita coisa interessante. Ele tem camadas e mais camadas de coisas interessantes para serem analisadas. Ele tem crítica social, ele tem crítica às pessoas, ele tem fundamento histórico no mundo do engenho, dos senhores de engenho. Ele tem um monte de coisa, ele parte do micro, que é uma rua em Recife, pro macro, que é como se ela representasse todo o Brasil e até a sociedade ocidental. Ele tem muita coisa interessante. E aí que tá o ponto, porque eu fui ver comentários que algumas pessoas fizeram e muita gente criticou os críticos. Porque o que acontece? O Som ao Redor foi absurdamente muito bem recebido pela crítica. Todos os críticos falaram, o filme é sensacional e muito foda. E aí chega um monte de gente e fala assim, porque os críticos são isso e aquilo. Na verdade, o filme é um saco e ele é chato. Então, assim, a minha crítica eu quero criticar as pessoas que criticam os críticos. Porque eu sei que é complexo, mas eu fiquei pensando o seguinte. O cara, tudo bem, ele gosta de cinema, ele vai pro cinema, ele, né, talvez tenha lido uma coisa ou outra, entenda muito de cinema em alguns aspectos. Mas ele não é um crítico de cinema. Então, quer dizer, ele vê que o Luiz Carlos Merten, que é um jornalista super embasado e que estuda cinema e que escreve sobre cinema há tanto tempo no Estadão, fala bem do Som ao Redor. Ele vê o Pablo Vilaça, que é um cara que manja pra caramba, que estudou pra caramba, que, enfim, faz muita coisa e entende de cinema. Ele vê, enfim, outros críticos, ou sei lá, o Rubens Evaldo Filho, que elogiou também o Som ao Redor. E agora ele vê o Daniel Cury também. Falando bem do Som ao Redor. E aí o que acontece? A pessoa vai lá, vê um monte de crítico embasado, falando bem do filme. E aí ele fala assim, putz, achei o filme chato. E aí ele xinga os caras que têm muito embasamento, que sabem muito de cinema. Então, a minha crítica é assim, vamos prestar atenção nessas pessoas que entendem, não que você tem que abrir mão do que você pensa, mas dá um pouco de valor e tenta entender o porquê que eles elogiaram. Quer dizer, os grandes críticos de cinema, eles não olham pro filme e falam assim, nossa, que filme chato, é um filme que é parado e ele não tem explosões. Tipo, não tem explosão, não tem um roteiro com altos e baixos, ele é um roteiro, ele é uma crônica, ele se mantém num ritmo lento o tempo inteiro. Então, quer dizer, entenda a proposta e valorize um pouco quem entende de cinema e fala bem. A não ser que alguém fale mal com embasamento. Eu não vi ninguém até agora. Então, o meu plano de detalhe é meio que quase que um desabafo, mas é isso aí. Pô, valia um podcast, inclusive, o Som ao Redor, né? Valia, eu acho que a gente tem que fazer assim que sair o resultado, ele candidato ou não ao Oscar. Perfeito, então. Então já tá combinado, hein? O meu plano de detalhe vai pro Anthony Hopkins. Na verdade, é pra uma notícia que envolve o Anthony Hopkins. Ele mandou aí um e-mail pro Bryan Cranston e ele falou que ele fez uma maratona de Breaking Bad e ele disse pro Bryan Cranston que o Walter White foi a melhor atuação que ele já viu em vida! Em vida! Cara, você imaginou já você receber um e-mail do Anthony Hopkins
falando que o seu personagem, a sua atuação foi a melhor coisa que ele já viu na vida, cara. Eu fico imaginando como que o Brian ficou. E assim, pra mim, isso só coroou ainda mais o seriado Breaking Bad, ainda assim colocou uma coroa no Bryan Cranston. Eu acho que depois desse seriado ele ganhou um outro status mesmo de ator, e também eu acho que isso casa também com o nosso podcast 59, com o Bruno, que também falou um pouco sobre isso, sobre os diretores, os roteiristas estarem migrando para televisão, porque agora você tem arcos de roteiro que podem ser muito mais bem trabalhados. E eu escutei uma crítica referente ao Breaking Bad, que falaram assim, que Breaking Bad é praticamente assim, reuniram os diretores, os roteiristas e falaram, galera, vamos fazer um filme de 50 horas, eu quero que vocês montem esse filme. E os caras tiveram liberdade para fazer um filmaço de 50 horas. E cara, é sensacional. Então fica meu plano detalhe para a atuação do Bryan Cranston, que eu acho que depois de receber esse e-mail do Anthony Hopkins, não há Grammy, nem Emmy, nem Oscar que supere isso. Eu acho que isso foi uma honraria única. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 60. Um podcast mais curto, compacto, para a vida moderna. Esse é um formato teste do novo podcast do Cinemação. Gostou? A palavra correta é sucinto. É um podcast sucinto. Boa, sucinto, objetivo, direto e muito bom, diga-se de passagem. Dani Henrique, muito obrigado pela presença de vocês no podcast número 60. Já passamos aí, ó, da metade do 100. Quer dizer, o 100 agora tá ali, tá na frente, tá perto, tá próximo. Muito obrigado pela presença de vocês, hein? Valeu, Rafael. Valeu, Dani. E lembrem-se, se vocês forem pro espaço, levem um escudo. Valeu, Rafa. Valeu, Henrique. Valeu todo mundo. E até a próxima. O podcast Cinemação número 60 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ação. Meu, cuidado ao tomar a água, tem um bicho dentro da água. Mas é bom, inseto geralmente tem bastante proteína e é a solução pra fome no mundo, vocês estão sabendo, né? Pra fome dos sapos, né? Não, a Organização Mundial de Saúde recomendou que as pessoas comam insetos. É sério. Tá. Pior que você sabe que falaram que, por exemplo, peixe cru era um negócio que não se imaginavam comendo, né? Peixe cru, comida crua. Aí o pessoal fala que inseto pode ser uma tendência para daqui a alguns anos. Então, vai abrindo a mente, Henrique. Já começa engolindo esse bichinho que tava na sua água.